Olá, alunos do Instituto Bíblico Shemar. Vamos dar início hoje à nossa terceira aula, cujo tema é Judaísmo, a origem das três maiores religiões do mundo. Muito bem, vamos fazer uma leitura rápida aqui no livro e estaremos diluindo, o assunto, ok? O judaísmo afirma uma continuidade histórica que abrange mais de 3.500 anos aproximadamente. É uma das mais antigas religiões monoteístas e a mais antiga das três grandes religiões abraâmicas, que sobrevive até os dias atuais. As três grandes religiões, no caso, é judaísmo, islamismo e cristianismo, consideradas como as religiões abraâmicas. O judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta a aparecer na história e tem como crença principal a existência de apenas um Deus, o Criador de tudo. Para os judeus, Deus fez um acordo com os hebreus. E qual a diferença de judeus e hebreus? Rapidamente, já para você ter uma noção, porque muita gente faz confusão com esses termos. Hebreus é do período que abrange o momento que eles viveram no Egito como escravos até entrarem na terra de Canaã. Então, esse período, eles são chamados de hebreus. A palavra hebreus basicamente significa transeuntes, peregrinos, aqueles que peregrinam pelo deserto, andam de um lugar para outro. E quando entram em Canaã, aí eles já são denominados como israelitas, porque eles, sendo compostos por 12 tribos, entram na terra e transformam a terra de Canaã no país chamado Israel. Depois da diáspora babilônica, diáspora é a ideia de serem levados cativos para a Babilônia, foram mandados embora para lá, foram levados cativos, enfim. Depois da invasão babilônica, que eles ficaram 70 anos e depois um grupo volta. Então, quando eles voltam para Jerusalém, o restante de Israel já não foi mais totalmente habitado pelos israelitas. Agora, a origem do povo de Israel recomeça a partir da tribo de Judá, voltando para Judá mesmo, Jerusalém. Então, a partir desse momento da história, eles são conhecidos como judeus. Porque as 10 tribos do norte que foram levados para a Síria não voltaram mais. Os que foram levados para a Babilônia, no caso Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, quando volta da Babilônia, volta um grande número de judeus da tribo de Judá mesmo. Então é o que prevaleceu e prevalece até o dia de hoje. Por isso que são chamados judeus. Só para você entender a diferença de hebreus e judeus, ok? Então, para os judeus, Deus fez um acordo com os hebreus, fazendo com que eles se tornassem o povo escolhido e prometendo-lhes a terra prometida. Atualmente, a fé judaica é praticada em várias regiões do mundo. Porém, é no estado de Israel, lá no Oriente Médio, que se concentra um grande número de praticantes dessa religião. Bom, aqui está dizendo isso, mas tem também grandes aglomerações de judeus em Nova York, nos Estados Unidos e alguns outros locais do mundo. Na Europa também tem um grupo grande. Mas hoje está havendo um retorno ao país de Israel muito grande, um retorno muito grande de judeus que estão voltando para Israel. Mas, se não me falha a memória, na Argentina também tem um bom número de judeus, mas principalmente em Nova York. Ok? Conhecendo a história do povo judeu. A Bíblia é a referência para entendermos a história deste povo. De acordo com as Escrituras Sagradas, por volta de 1800 a.C.,
Abraão recebeu um sinal de Deus para abandonar o politeísmo babilônico, caldeu, para viver em Canaã, a atual Palestina, né? Isaac, filho de Abraão, teve um filho chamado Jacó, em hebraico Yaakov. Yaakov significa aquele que agarra, aquele que segura, né? E a partir de Jacó, deu-se origem às 12 tribos de Israel. Na verdade, eram 10 filhos de Jacó, 2 filhos de José. Efraim e Manassés são filhos de José, Yosef, que quando Jacó foi abençoar os seus filhos, ele abençoa a Efraim e a Manassés como sendo seus próprios filhos, de maneira que eles recebem parte na herança da terra prometida. É por isso que quando eles chegam lá na terra prometida, a terra foi dividida em 12 repartições, ok? Os 12 filhos de Jacó dão origem às 12 tribos que formavam o povo judeu. Por volta de 1700 a.C., o povo judeu migrou para o Egito. Jacó e os seus filhos migraram para o Egito, em busca de alimentos, inclusive, né? Só que como Yosef, José, filho de Jacó, era o primeiro ministro no Egito, eles ficaram lá e acabaram habitando lá. E depois, futuramente, os seus descendentes foram ficando e foram crescendo, aumentando o número, até chegar na época do faraó, do tempo em que viveu Moisés. Aí já tinha um grande número de judeus e já havia lá aproximadamente 430 anos que eles estavam lá cativos, né? Então, foi a partir do momento em que eles tiveram fome, foram lá buscar alimento e acabaram ficando, né? Então, o povo judeu migrou para o Egito, porém foram escravizados pelos faraós por aproximadamente 430 anos. A libertação do povo judeu ocorreu por volta de 1300 a.C. A saída do Egito foi comandada por Moisés, que recebeu as tábuas dos mandamentos no Monte Sinai. Durante 40 anos ficaram peregrinando pelo deserto, né? E até receber um sinal de Deus para voltarem para a terra prometida, que é a terra de Canaã, ok? Jerusalém, a capital de Israel, a capital de Canaã, na verdade conhecida como a região de Jebus, e Jerusalém, quando foi tomada pelo rei Davi, ela foi transformada no centro religioso do povo de Israel, né? Após o reinado de Salomão, houve uma divisão do reino, porque Davi conseguiu unir todas as tribos e formar um país, um só povo. Logo depois da época dos juízes, Davi, quando ele assume o reinado, ele consegue unir todas as tribos e transformá-las em um só povo. Salomão, quando reina, há uma paz muito grande, porque Davi já havia conquistado toda a expansão de terra que devia ter conquistado, que Josué não havia conseguido. E Salomão apenas reina e mantém a paz. Porém, depois da morte de Salomão, seu filho Jeroboão quis colocar um peso muito grande de impostos sobre o povo, e o povo não aceitou, e Jeroboão foi recebido como líder na região norte de Israel, e 10 tribos apoiaram Jeroboão. Então dividiu-se o reino, ficou 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Jeroboão ficou reinando nas tribos do norte, as 10 tribos, e Roboão ficou reinando sobre a tribo de Judá e Benjamim apenas na região sul. A região sul, Judá e Benjamim, na tribo de Judá estava situado o templo com os utensílios sagrados, e na região norte levantaram templos, inclusive ídolos, né? Enfim, houve literalmente uma divisão no reino, e a adoração também foi interrompida,
o povo do norte ficou proibido de descer para adorar em Jerusalém. E, enfim, né, começou ali um grande problema político, religioso, e não foi fácil isso, foi muito difícil. Até na época de Jesus ainda havia um reflexo desse problema da divisão do reino, lá na época, logo depois da morte de Salomão. Em 721 a.C., começou a diáspora judaica com a invasão babilônica, como eu havia falado já logo no início. O imperador da Babilônia, Nabucodonosor, conhecido por todos os estudiosos da Bíblia, após invadir o reino de Israel, destruiu o templo de Jerusalém e deportou grande parte da população judaica, judaica mesmo porque era a tribo de Judá, né? No século I, já depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém. Tito, o imperador, entrou em Jerusalém aproximadamente 70, 71 depois de Cristo e destruiu definitivamente o segundo templo e dispersou todos os que habitavam nas terras de Judá, Benjamim, nas terras de Efraim, enfim. O povo foi realmente disperso por toda a face da terra. No século I, isso aconteceu. No século seguinte, destruíram a cidade de Jerusalém, provocando a segunda diáspora judaica definitiva. Após estes episódios, os judeus espalharam-se pelo mundo, mantendo a cultura e a religião. Aqui tem uma coisa interessante que eu sempre falo sobre os judeus. Mesmo passando por todas essas dificuldades e sendo dispersos pelos quatro cantos da terra, eles continuaram sendo quem eram, né? Judeus, por etnia e religião. Aonde quer que eles chegassem, quer seja uma família ou 5, 10 famílias, formavam um grupo e mantinham sua tradição, sua religião, sua cultura. É por isso que eles subsistem até o dia de hoje. Em 1948, o povo judeu retoma o caráter da unidade após a criação do Estado de Israel, Estado atual de Israel. Em 1948, recentemente agora, né, historicamente falando, inclusive foi Oswaldo Aranha, um brasileiro que deu o voto decisivo para a decisão da ONU em fazer com que Israel se tornasse a ser Israel novamente. Aí o povo judeu começou então a voltar para Israel, como eu falei lá no início dessa aula. Vamos lá. Livros sagrados dos judeus. O primeiro de todos, o primeiro e talvez um dos mais importantes, creio que é o mais importante para o povo de Israel, chama-se Torá. Torá é aquela parte da Bíblia hebraica que é composta por Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Teologicamente é conhecido como Pentateuco. Penta de 5, Pentateuco, 5 livros, né? Ok? Então a Torá é a mais importante, porque nela está contida todas as leis de Deus. Ela é a base para todo o restante da Bíblia. Quer seja os livros históricos, poéticos, os profetas e o Novo Testamento. Todos os demais livros da Bíblia dependem da Torá, porque estão fundamentados sobre ela, estão edificados sobre elas. A Torá é o fundamento de todos os demais livros. Sem ela, provavelmente não existiria nenhum outro. Os profetas profetizaram e ensinaram baseado na Torá. Os livros históricos mencionam a Torá o tempo todo, porque quem cumpriu a Torá nos livros históricos são destacados. Os livros poéticos falam das leis na Torá o tempo todo e louvam ao Deus de Israel por suas leis que são santas, justas e boas, né? E todo o Novo Testamento é baseado na Torá. Os apóstolos de Jesus pregaram e ensinaram baseado na Torá, Paulo, todos eles, inclusive Jesus, né? Ok? Tem também na literatura judaica o Talmud. E o Talmud ele tem duas origens. Tem o Talmud de Jerusalém e o Talmud babilônico, né? Que surgiu aí por volta de 100,
150, 200 anos depois de Cristo, é que foram compilados esse material. E o Talmud é formado por pelo menos 3 grupos de escritos, que é o Mishnah, o Targumim e o Midrashim, ou Midrash. Midrash no singular, Midrashim no plural. Ok? A gente não vai entrar em detalhes porque seria para um estudo mais avançado, não é o caso agora. Ok? Rituais e símbolos judaicos. Os cultos judaicos são realizados num templo chamado sinagoga ou Keilah. Né? Keilah é uma palavra hebraica para congregação. Sinagoga é uma palavra grega, né? Que representa praticamente a mesma coisa. Mas por que a gente está falando disso aqui? Porque o maior símbolo judaico da ideia de templo foi o templo lá em Jerusalém. Como ele foi destruído 70 anos depois de Cristo, então não se fala mais no templo a não ser na reconstrução ou na construção do terceiro templo. Mas desde que o templo foi destruído por Nabucodonosor, lá na época do profeta Jeremias ainda, então quando eles voltaram da Babilônia, eles trouxeram a ideia da sinagoga, né? Ou Keilah, como queiram. Então, como não havia templo, demorou-se muitos anos para o templo voltar a funcionar, a sua reconstrução, suas reformas, enfim. Então eles criaram as sinagogas, né? E algumas sinagogas espalhadas pela região de Israel, que se tornou o centro de cultura judaica. Inclusive, as sinagogas não foram criadas em Israel, elas já tinham sido criadas lá na Babilônia, ok? E foram trazidas também, foi trazida a ideia da sinagoga da Babilônia para Israel, para que eles tivessem um local de estudos da Torá e de comunhão, né? De grupos, enfim. Então, a sinagoga, ela não substituiu o templo, mas ela foi paralela para dar suporte até que o templo ficasse pronto. E depois que o segundo templo foi destruído totalmente, em 70 depois de Cristo, então, até os dias de hoje, o que permanece são as sinagogas que estão espalhadas pelos 4 cantos da terra, e onde tem judeu tem uma sinagoga, e quem ministra na sinagoga é um rabino, em língua hebraica conhecido como Rosh. Rosh quer dizer cabeça, né? Líder, ok? Vamos lá. Entre os rituais, podemos citar a circuncisão dos meninos, né? Uma criança recém-nascida que seja homem. Isso acontece no 8º dia de nascido, a circuncisão, que é a aliança, a marca maior da aliança do povo judeu com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Tem também aqui o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah significa filho do mandamento. Bar é uma palavra aramaica que significa filho, e mitzvah é uma palavra hebraica que significa mandamento. Então, filho do mandamento. Isso aqui acontece também na vida do garoto judeu com 13 anos de idade. Não é com 12, é com 13. Com 12 anos acontece o Bat Mitzvah na vida da menina. Bat significa filha. Mitzvah, mandamento. Filha do mandamento. Então, quando a gente lê Lucas dizendo que Jesus estava no templo com 12 anos ensinando, ali houve alguma coisa que a gente precisa rever. Ou quem contou a história para ele contou e depois, quando ele foi escrever, ele esqueceu que era 13 e escreveu 12, ou quem traduziu esses escritos não conhecia a cultura e acabou colocando 12, enfim, talvez algum problema ali de escrita, de semântica, de tradução, de cultura ou de esquecimento mesmo. Mas essa cultura aqui é milenar, né? Então, desde a época de Cristo, ou talvez bem antes já, muito antes, a cultura do Bar Mitzvah para o menino com 13 anos. E o Bat Mitzvah para a moça, para a menina, com 12 anos. Aí você poderia perguntar, mas por que a menina faz o Bat Mitzvah antes do garoto? Simples, porque para os judeus, a menina alcança a maturidade mais rápido
E essa maturidade aqui é para ser aceita na religião. Então a menina com 12, o menino com 13. A partir desse dia que eles fazem o Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah, eles se tornam membros oficiais na religião judaica, podem participar dos cultos, os meninos principalmente, né, porque dependendo da sinagoga, se for ortodoxa, as meninas não podem participar juntamente com os homens, mas se for liberais, neoliberais, enfim. Mas é só para você entender do processo. Isso aqui, na verdade, chama-se rito de passagem, que sai da fase criança, adolescente, para a fase jovem, adulto. Ok? Muito bem, vamos para as festas judaicas. As datas das festas religiosas dos judeus são móveis. Móveis quer dizer que se movimenta, que às vezes cai num dia, cai em outro, dependendo do ano, enfim. Pois seguem um calendário lunar. Né? Eu poderia falar rapidamente aqui sobre a ideia do calendário lunar, que é diferente do calendário solar gregoriano que nós seguimos aqui no Ocidente. Para os judeus, o dia não começa às 6 da manhã. Ele começa entre 17 e 18 horas do dia anterior, né? À noite. Então, para o judeu, o dia começa na noite anterior, porque passa-se a noite toda, aí o dia amanhece, quando dá às 18 horas, aquele dia termina. Diferente do nosso ponto de vista, em que o dia começa às 6 da manhã, aí passa-se o dia todo, 18 horas, ele acaba o dia, mas começa a noite até o dia seguinte. Para o judeu é totalmente o oposto. Okay? E também, no calendário lunar, o mês tem 29 dias, porque ele segue as fases da lua, e as fases da lua são 7 dias. Então, tem mês que é 28 dias, tem mês que é 29. Então, eis aí a diferença do calendário lunar para o calendário solar. Ok? Vamos falar da festa de Purim, rapidamente. Os judeus comemoram a salvação de um massacre elaborado lá na Pérsia. Muito bem. A festa de Purim, ela teve origem na época da rainha Esther, na Síria, quando o reino do norte foi levado para a Síria cativo, e estando lá, quem lê a Bíblia conhece muito bem o livro de Esther, se não conhece é só dar uma lida lá que vai entender, e a festa de Purim, ela tem origem lá no livro de Esther. Todos conhecem Amã, lá, né, na história de Esther, que tenta criar uma lei junto ao rei Assuero para exterminar com todos os judeus que habitavam lá na Síria. Como a rainha Esther era judia e esposa do rei, e ela era amada do rei, ela também tinha o seu tio Mordecai, ou Mardoqueu, depende muito da colocação, ou de quem está lendo também, né? Ela recorre a ele, e eles oram, jejuam, ela entra à presença do rei Assuero, e enfim, ela consegue conversar com o rei, e o rei descobre que foram os judeus, inclusive, através de Mordecai, que livrou o rei de morte, porque alguém estava conspirando contra o rei e ia matá-lo, envenenado, e Mordecai descobriu, e o rei não morreu. Quando o rei descobre isso, então, e fica sabendo que tem alguém querendo exterminar com esse povo, o povo que é o povo da rainha Esther, que é a esposa dele, e ainda de Mordecai, o cara que livrou ele da morte, então ele desfaz isso e acaba mandando enforcar Amã na própria forca que ele havia feito para enforcar Mordecai. Okay? Então esse dia, essa data é comemorada e é chamada a festa de Purim, a festa do grande livramento. Ela tem uma característica interessante porque é uma festa de festa mesmo, não é culto, não, é festa. Eles dançam, se divertem, brincam, porque é uma festa de muita alegria, lembrando aquela data em que um grande massacre foi desfeito, né? Não aconteceu por livramento de Deus através da rainha Esther e de Mordecai. Ok? Páscoa, ou Pessar em hebraico.
Comemora-se a libertação da escravidão do povo judeu no Egito em 1300 aproximadamente antes de Cristo. Né? Muito bem, a festa de Pêssar, ou Páscoa, como a maioria conhece, ela tem início, ela tem a sua origem em Êxodo capítulo 12, quando Moisés vai até o povo, por ordem de Deus, e dá para eles uma instrução. Depois de todas as pragas terem recaído sobre o Egito, ou quase todas, faltava ainda só a morte dos primogênitos, então o Eterno fala com Moisés para pregar para o povo, pregar uma mensagem nova. E a mensagem consistia na morte de um cordeiro que salvaria o primogênito de toda a família que acreditasse nesse ritual. Muito bem, você conhece, né? Mata-se o cordeiro, um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, sem enfermidade, tem que ser um cordeiro perfeito, de 1 ano de idade. Pega o sangue dele, asperge nos umbrais, nas vergas e nos umbrais das portas, e toda aquela família que fez isso teve o livramento também. O seu filho primogênito não morreu. E lá no Egito todos os demais morreram, e no dia seguinte o faraó libera o povo para ir embora. Então, eis aí. A palavra Pêssar em hebraico significa passar por cima. Faz uma analogia ao anjo da morte que, ao chegar nas casas no Egito, quando ele chegava numa casa e via o sangue aspergido sobre as vergas e os umbrais, ele passava por cima e ia para a casa seguinte. E na casa que não tinha o sangue, ele tocava no primogênito e o primogênito morria, né? Por assim dizer. Ok? Esta é a origem de Pêssar, Páscoa, libertação, passagem. Ok? Outra festa, Shavuot. Shavuot celebra a revelação da Torá ao povo de Israel por volta de 1300. Assim que eles saíram do Egito e foram para o deserto, chegaram nas planícies do Sinai. Deus chama Moisés ao monte e Deus dá a Torá, né? A partir dos 10 mandamentos ali, basicamente 10, mas ao todo são 620, né? E sem falar que todas as demais leis, né, estão baseados ali na Torá, mas o princípio dela foi a partir desse dia. Então é comemorada essa festa Shavuot. Shavuot é uma palavra hebraica no plural que significa semanas. Shavuá, semana. Shavuot, semanas. Porque é uma festa de 7 semanas. São 49 dias. No 50º dia é o dia de Shavuot. Ok? Beleza? Vamos lá. Rosh Hashanah. É comemorado o Ano Novo Judaico. Primeiro dia do ano do calendário lunar dos judeus. Então, o primeiro dia, aqui para nós no Brasil, por exemplo, 1º de janeiro, né? Para eles é uma outra data, não vou entrar em detalhes agora, mas eles chamam de Rosh Hashanah. Primeiro dia do ano. Rosh, cabeça. Cabeça do mês, cabeça do ano. Primeiro dia do mês e o primeiro mês do ano. Então é o Ano Novo Judaico, ok? Yom Kippur, considerado o dia do perdão. Os judeus fazem jejum por 25 horas seguidas para purificar-se diante do Eterno. Lembrando sempre que o jejum para os judeus é um jejum que sempre aponta para a própria pessoa, né? O jejum é feito quando você cai em si e percebe que é necessário se humilhar aos pés do seu Deus, reconhecendo o seu estado pecaminoso diante dele. Então o jejum é aceito para que o Eterno tenha misericórdia da sua vida e te perdoe, te purifique dos seus pecados. Ok? Então o jejum, o propósito principal do jejum é isso daí. Biblicamente falando, da cultura judaica. Então o Yom Kippur é o dia do perdão. É um dia específico que eles têm como o dia em que eles oram, jejuam, todos reconhecem suas debilidades, fraquezas, ações erradas
e jejuam por 25 horas, porque para eles é muito importante isso. Não dizendo que eles jejuam só nesse dia, não, mas esse é um dia especial, ok? Sukkot. Sukkot é uma palavra hebraica que também está no plural. O singular é sukkah, que quer dizer tenda ou cabana, né? Então, Sukkot é tendas ou cabanas. Refere-se à peregrinação de 40 anos pelo deserto, após a libertação do cativeiro egípcio. Ou seja, quando eles saíram do Egito e foram para Canaã e ficaram peregrinando por aproximadamente 40 anos, eles não podiam edificar casas de alvenaria, então habitavam em tendas. Por isso, festa das cabanas. Ou seja, todo ano tem um período em que eles ficam 7 dias habitando literalmente em cabanas. Mesmo na época de Jesus, enfim, na época de Paulo, dos apóstolos, mesmo eles tendo já agora casas de alvenaria, mas nesse período de festa eles saíam das casas, faziam uma cabaninha do lado de fora ou em cima, uma cabana, e ficavam 7 dias dentro da cabana para nunca se esquecerem que foram peregrinos no deserto enquanto caminhavam em direção à sua terra prometida. Então, festa de Sukkot ou Sukkot, ok? Hanukkah. Hanukkah é a festa que comemora-se o fim do domínio assírio e a restauração do templo e do templo de Jerusalém. Ou seja, Hanukkah foi aquela festa que aconteceu na época do Império Grego, pouco antes do Império Romano, em que o povo de Israel, aqui está falando Assíria, mas é meio greco-assírio, assim, a invasão, né? Estava meio que mesclado ainda, mas mais para o lado grego, na verdade. Então, houve uma invasão em Jerusalém e um general entrou no templo, sacrificou um porco em cima do altar e destruiu e saqueou, enfim. E naquele momento ali, o menorá, que era abastecido por um azeite especial, né, por um óleo especial, não podia se apagar. É uma ordem na Torá que o menorá não pode se apagar. Os sacerdotes trabalhavam continuamente para manter o menorá sempre aceso. E nessa invasão, o general e seus soldados depredaram o prédio do templo e os utensílios sagrados, e acabou que o azeite também foi profanado. E quando foi vencida essa batalha, os sacerdotes, procurando o azeite para abastecer o menorá, perceberam que não tinha azeite. E ficaram tristes, preocupados, até que alguém achou um pouquinho de azeite que estava escondido em algum local do templo, e não estava profanado, mas era muito pouco, muito pouco. Daria para sustentar a menorá acesa talvez por 2 ou 3 dias. Então, eles colocaram esse azeite na menorá e foram trabalhar um outro azeite, né, porque eles tinham a fórmula de fazer um azeite sagrado para o Senhor, para uso exclusivo do menorá. Eles sabiam a fórmula, a preocupação era manter o menorá aceso até que esse novo azeite ficasse pronto. Enfim, o pouquinho de azeite que deveria durar de 3 dias no máximo, durou 7 dias. No 8º dia, o azeite novo ficou pronto. Então, do 7º para o 8º dia, ainda o pouquinho de azeite perdurou, e os sacerdotes prepararam o novo azeite. E o milagre foi que o pouquinho de azeite que duraria 3 dias, durou entre 8 e 9 dias, até que o azeite novo ficasse pronto. Com isso, os judeus criaram inclusive essa festa de Hanukkah, chamada Festa das Luzes, por causa desse acontecimento. E eles criaram um outro menorá, que não é menorá, mas eu estou usando essa palavra para você entender. O menorá mesmo, ele é de 7 pontas, 5, 7 pontas assim. Então eles criaram um outro utensílio parecido com o menorá, mas porém com 9 pontas, né? Essa é a diferença. O de 9 pontas
é o Hanukkah, que é para comemorar e lembrar a festa de Hanukkah. O menorá de 7 pontas é aquele que Deus deu a ordem para Moisés fazer desde lá do deserto do Sinai, quando saíram do Egito, enfim. Ok? Simhat Torah celebra a entrega dos 10 mandamentos. O Simhat Torah é a festa que relembra o dia em que os israelitas, ou os hebreus na verdade, lá no sopé do Monte Sinai, receberam a Torá do Eterno através de Moisés, em que o Eterno entregou através das tábuas. Então esse é um dia também de muita festa. Essas aqui são as principais festas de Israel, ok? Espero que você tenha degustado aí esse conhecimento. É claro que estamos arranhando a superfície, porque é um curso básico, não tem como a gente falar aqui de coisas muito profundas, mas como pontapé inicial, já fica aí para você ter como base para estudos mais aprofundados posteriormente. Ok? Que o Eterno vos abençoe.